Amém. Podem se assentar, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é bom estar mais uma vez na casa de Deus, podendo louvar o Senhor juntos, podendo escutar todas essas vozes, clamando ao Senhor e adorando a Ele. É gostoso, né, irmãos? Como é bom. Como é bom ver alguns rostinhos que eu não vejo há muito tempo, algum tempo. É bom estar mais uma vez aqui diante de Deus, diante de todos nós, irmãos. Vamos continuar a nossa série de mensagens da série Prepare-se. Quantos de vocês já ouviram a frase, o não você já tem, só lhe resta buscar pelo sim? Quem já ouviu essa frase? O não você já tem, só lhe resta buscar pelo sim. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi há um tempo atrás já. Eu estava num nervosismo antes de ir para uma entrevista de estágio. E essa frase me ajudou a colocar um pouco a ansiedade de lado e ter coragem para seguir em frente. Porque eu já tinha um não. Eu não tinha o estágio. Esse era o meu não naquela hora. Então eu precisava ir para a entrevista para abrir oportunidade para ter o sim, e o máximo que poderia acontecer é eu continuar com o não. E essa frase motivacional, ela tem como centro o fato de que a gente possui a incapacidade de prever o futuro. Então, se eu não sei o que vem pela frente, adianta eu ficar parado? Se eu não sei o que vem pela frente, então eu vou seguir e aí eu vou descobrir. Mas como seria, irmãos, se você realmente soubesse que a resposta era não, que a resposta é não? Por garantia, a resposta é não. Será que eu iria para a entrevista de estágio? Será que você iria para uma entrevista de emprego sabendo que a resposta já era não? Você faria um pedido de casamento sabendo que a resposta é não? Faria uma prova de vestibular? Né? A gente teve uma irmã que fez Enem, teve mais irmãos que fizeram Enem semanas passadas. Será que você faria se a resposta seria não? Você não passou, você não conseguiu nenhuma vaga, mas aí você vai mesmo assim? Não faz sentido, né, irmãos? E nós, cristãos, nós temos promessas boas, garantidas já pelo nosso Deus. Já temos vários sims, positivas do nosso Deus. Mas nós também temos negativas. Temos nãos já garantidos, nãos que já são certos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala assim, no mundo tereis aflições. Isso já é um não. E põe aflição nisso. Nós sofremos, pois estamos vivendo num mundo caído. O sofrimento físico de uma criação que geme pelo retorno do Senhor. Dores, doença, morte, tudo isso são nãos. Sofremos também porque muitas vezes, por causa do Evangelho, somos rejeitados, somos abandonados, ignorados, humilhados. A gente sabe muito bem que isso é passageiro. Nós, com a fé em Cristo Jesus, nós sabemos que isso é passageiro. Quando chegarmos na eternidade, nada disso existirá mais. Mas isso não deixa de tornar essas coisas que nós sofremos aqui na vida terrena coisas dolorosas. São dores reais, genuínas.
E hoje a gente vai ler o texto do apóstolo Paulo. Apóstolo esse que sabia muito bem o que isso significou, o que isso significa. E a gente vai meditar na sua última carta, antes dele ser condenado à morte. Inclusive, logo depois, não muito tempo depois que ele escreveu essa carta, ele foi condenado à morte. Então, se você quiser acompanhar conosco aqui na projeção, mas eu também gostaria de encorajá-los a deixar aberto no celular, porque a gente vai ir e voltar um pouco nesse texto. Fica em 2 Timóteo 4, de 1 a 18. 2 Timóteo 4, 1 a 18. A gente vai ler praticamente aí o capítulo inteiro. E a palavra de Deus fala assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra agora e nós queremos pedir para que o Senhor nos dê sensibilidade, para que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, Deus. Nos dê uma mente atenta, um coração disponível para sermos confrontados pelo Teu Santo Espírito, Deus. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse aqui é um dos textos que quase sempre me faz chorar, me faz encher os olhos de água. Paulo, como eu disse antes, ele está aqui prestes a morrer, no corredor da morte. É muito importante que a gente entenda isso, que a gente coloque todo esse sentimento, esse peso, para a gente meditar nessa palavra. Paulo estava prestes a morrer. Depois de anos de ministério, pregando o evangelho, sofrendo perseguição, doença, naufrágio, Paulo ele não está desfrutando de uma aposentadoria numa casa de praia, porque aqui ele está já senhorzinho, preso, talvez desnutrido. A gente não sabe se ele
conseguia ver a luz do sol. E ele escreve essa carta a esse jovem, a esse companheiro de ministério chamado Timóteo. Inclusive, essa é a segunda carta, né, a Timóteo, e ao longo dessas cartas, ao longo dessa carta, ele aconselha esse jovem, fazendo alerta sobre falsos mestres, ensinando sobre a ordem da igreja, as qualidades de um bom obreiro, e ao final, nessa parte que a gente leu, ele então convoca Timóteo ao ministério. Irmãos, é uma convocação que é nada fácil. Uma convocação nada fácil. Hoje, quando um missionário vem aqui à frente falar sobre, né, que faltam obreiros, né, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, e a gente responde a chamados, né, a apelos, a gente vem aqui na frente, recebe uma oração. Mas aqui é uma convocação à la Paulo. E essa carta, Paulo dá o panorama geral da situação da igreja naquela época, daquele tempo. Um contexto difícil, que além da perseguição, também existia esse fator, que eram falsos mestres se levantando e colocando confusão na igreja. E diante disso, Paulo também ele elogia Timóteo e reconhece o empenho dele e faz essa convocação, tendo o próprio Deus e Senhor como testemunha, e pede para que ele pregue a palavra. O ministério que deve ser levado com persistência e de forma incondicional. Ele fala, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Outras traduções falam, seja oportuno, quer não. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Irmãos, pregar a palavra, seja oportuno ou não, significa tenha perseguição ou não, tenha falsos mestres ou não. E Paulo ele retoma essa questão logo a seguir, alertando que as próprias pessoas que escutam o Evangelho, como sentindo coceira nos ouvidos, querem escutar somente aquilo que eles desejam. E eles mesmos levantarão falsos mestres, se rodearão por esses falsos mestres. Vá, Timóteo, pregue, coragem, seja paciente. Essa situação é extremamente difícil, mas se apegue àquilo que você aprendeu desde criança. Suporte essas aflições, cumpra o seu ministério. Enquanto eu, Paulo, estou aqui no final da minha vida, prestes a morrer. Então venha depressa. Eu não tenho mais ninguém. Inclusive no meu primeiro julgamento, eu não vi nenhum rosto amigo. Todos me abandonaram. Ninguém estava lá ao meu favor. Demas, que no começo era o meu parceiro de ministério, passou a amar o mundo e me abandonou. Crescente, Tito, Tíquico, eles estão atarefados com o ministério, cada um em um lugar diferente. A demanda é grande, poucos são os trabalhadores. E eu só tenho Lucas. Então vem, Timóteo, vem depressa. Traga com você Marcos também, porque ele é útil para o meu ministério. Também traga a minha capa, por causa do frio. Não esqueça também dos meus livros e dos meus pergaminhos, porque eu quero continuar a servir ao Senhor. Eu quero continuar a trabalhar pelo Evangelho. Paulo chama Timóteo, quase falando assim, veja bem, meu jovem,
É esse o evangelho que você quer? Você tem certeza disso? É por causa desse evangelho que eu fui perseguido. É por causa desse evangelho que eu fui preso, que eu fui traído, que eu fui abandonado. Meus irmãos, Paulo ele escreveu a Timóteo. Essa carta é para Timóteo. Mas ela fala tão forte aos nossos corações hoje. Eu me emociono, eu choro toda vez que eu leio esse texto porque eu leio como se fosse para mim. Se é para nós, se essa carta fala aos nossos corações hoje, quais então são as consequências e os nãos que são garantidos por pregar o Evangelho hoje? Nós vivemos num país de uma maioria cristã. Um cristianismo que é diluído, às vezes muito raso, nominal, todo mundo fala que é crente, todo mundo fala que é evangélico. E a gente pode pensar, não, então é fácil, né? Isso a gente não recebe nãos. Mas a gente vive outras coisas como consequência disso, né? Como a história da igreja cristã e da igreja evangélica na igreja é longa, é antiga, a gente vive preconceitos nos nossos trabalhos, nos nossos contextos. A gente vive resistência ao Evangelho, porque o Evangelho foi distorcido, infelizmente, por muitas pessoas, por muitas igrejas. Quantas vezes você já foi alvo disso, de preconceito, por causa do Evangelho? Será que hoje a gente também passa por esse problema de pessoas se rodeando de falsos mestres, querendo ouvir aquilo que o próprio coração deseja? A gente vive também numa era do sincretismo. O pessoal da minha geração para frente é muito isso. Acredita em Deus, acredita, sei lá, no Buda, acredita em tudo ao mesmo tempo, tudo é verdade, tudo é bom. Tem que respeitar a verdade do próximo. Então eu acredito em tudo, mas eu acredito só nas coisas que me agradam em cada religião. Ou dentro da igreja, onde às vezes a palavra perde o confronto e só tem conforto. A teologia do coaching, e assim vai. Pessoas que levantam líderes, que acabam se tornando falsos mestres, falando aquilo que somente nos agrada. E dentro da igreja, quantos de nós já vivemos realidades parecidas, onde temos irmãos queridos que a gente chama de parceiros na fé, parceiros no ministério, mas que infelizmente eles passaram a amar mais as coisas do mundo e abandonaram a igreja, te abandonaram. Pensem um pouco nisso, irmãos. Quais são os nãos que você tem vivido? Os muros que são erguidos entre você e a pessoa. E a outra reflexão que eu quero colocar aqui nessa manhã é: e nós? Será que nós temos amado a este mundo e aos seus confortos e privilégios? Será que nós também somos aqueles nãos que os nossos irmãos escutam? Será que nós somos como
Essas pessoas que levantam falsos mestres, desejando ouvir somente aquilo que a gente quer, somente aquilo que agrada aos nossos corações, só querendo ouvir parte do Evangelho. Paulo, depois de reviver na carta todos esses sofrimentos, todas essas angústias, essas aflições, privações no fim da sua vida, ele declara uma linda frase, uma palavra linda que a gente começa a entender o porquê que Paulo convidou mais um marinheiro para se lançar ao mar. Porque se a gente lê só essas partes aqui, a gente não consegue entender, faz sentido algum. Ir só pelo não, se você já vai receber não, se você vai receber só sofrimento, só rejeição, só abandono, se no pedido de casamento você já sabe que você vai receber um não, por que eu vou me lançar? Por que eu vou me jogar nesse mar? Mas Paulo fala assim, no versículo 17 e 18. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo, ele afirma com segurança que em momentos de abandono, em momentos de sofrimento e rejeição, o Senhor esteve ao seu lado. O Senhor permaneceu ao seu lado. Quando ele estava ali no seu julgamento, ele não encontrou nenhum rosto amigo, mas ele viu aquela mesma luz que o cegou no seu chamado. Ele viu Jesus Cristo ali. Irmãos, não há presença mais doce, não há presença mais segura e necessária que ele pudesse ter. Cristo é suficiente. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente. E é isso que ele deseja a Timóteo. E é isso que ele espera que o amado Timóteo viva. E você, irmãos? Vocês também gostariam de, como Paulo, ao final da vida, ter essa certeza de que o Senhor está ao seu lado, em todas as suas histórias de fidelidade, inclusive aquelas que envolvem dor, envolvem sofrimento, abandono, traição. Ter essa certeza, você gostaria de ter essa certeza de que Deus está em meio aos nãos que você recebe na caminhada de fé? Se você é aquele que tem amado mais a este mundo, mais aos sims, às positivas, do que ao Deus, do que ao nosso Senhor, saiba que Ele tem poder para transformar a sua história hoje, para mudar isso hoje, e escrever com você uma nova história, uma história de fidelidade, que vai até as últimas consequências. Saulo, esse que a gente leu, a carta de quem a gente leu, Saulo, ele era aquele que perseguia, matava cristãos, mas Jesus transformou, redimiu a sua história, e ele se tornou Paulo, o apóstolo, aquele que foi até o fim, por causa do Evangelho. Irmãos, vamos decidir hoje
abraçar o Evangelho em sua totalidade, não só parcialmente, não só aquilo que a gente quer ouvir, envolvendo os nãos que a gente vai receber, que isso vai nos trazer. E nós temos aprendido nessa série que a preparação, ela é contínua. Então, irmãos, preparem-se. Veja o que Paulo fala a Timóteo no capítulo anterior, 2 Timóteo 3, versículos 12 a 17. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos nos preparar, irmãos, nos apegar à palavra, permanecer, persistir na leitura e na meditação. Você não é como Timóteo, talvez, que conhece a palavra desde criança. Mas não importa. Decida hoje a conhecer. Decida hoje a mergulhar na palavra. Você é aquele que conhece, sim, desde criança, cresceu na igreja, lê a palavra desde pequeno, mas tem desanimado. O seu devocional é fraco, o seu devocional é superficial. Decida hoje mudar isso. Decida fortalecer esse seu preparo na palavra. Como Paulo, sejamos aqueles que, na beira da morte, ainda vamos pedir por uma capa para proteger-nos do frio, mas também os livros, mas também os pergaminhos. E aqueles que decidirem hoje a fazer isso pelo resto da vida, saiba que o Senhor permanecerá ao seu lado. Paulo disse que no seu primeiro julgamento não viu ninguém. Todos me abandonaram, disse Paulo, mas Cristo estava lá. Talvez você passe por momentos de fidelidade ao Senhor que ninguém esteja ao seu lado. Momentos que você é fiel, que você é justo, busca ser correto, e ninguém está ao seu favor. Mas olhe bem, abra os seus olhos, preste atenção, porque não tem como nosso Senhor Jesus Cristo estar longe de você nesses momentos. Tenha essa certeza de que Ele certamente estará lá com você. Certamente esteve com você nesses momentos. E quando Jesus fala, neste mundo vocês terão aflições, não acaba por aqui. João 16, 32 a 33. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aqui Jesus, como Paulo, ele está se despedindo.
predizendo a sua morte, mas ao mesmo tempo prometendo o Consolador. Alguns momentos antes nesse texto, ele está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que habitará, que habita em nós hoje. Nosso Senhor foi aquele que suportou todos os nãos, todas as negativas do mundo, inclusive de nós. E os nãos mais cruéis possíveis, Jesus suportou e carregou isso na cruz. Então, irmãos, tenham bom ânimo. Jesus, mais do que entende nossas dores, mais do que sofreu as nossas dores, carregou as nossas dores, Ele continua do nosso lado. Ele permanece do nosso lado. Então que nós, em mesma medida nunca, porque a gente não consegue nunca fazer o mesmo que Ele faz por nós, mas que a gente possa, no que a gente consegue, no máximo que a gente consegue, demonstrar esse nosso coração grato, esse nosso coração fiel, e também assim permanecemos na preparação, no estudo da palavra, na meditação da palavra, para que assim possamos obedecê-lo, para que assim possamos respondê-lo. Sim, Senhor, eis-me aqui. Eu aceito, Senhor, te servir até o final da minha vida, até as últimas consequências, na dor, na alegria, na humilhação, no abandono, na traição, na riqueza, na pobreza. Deus, eu aceito. Eu tenho certeza que eu quero esse evangelho. Gostaria de convidá-los a ficar de pé diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque a sua vida diante de Deus e pense um pouco, reflita um pouco, peça para que o Espírito Santo mostre a você agora. Será que eu tenho falado não para o Senhor? Será que eu tenho sido esses nãos que os meus irmãos recebem? Ou será que eu sou aquele que tem vacilado por causa desses nãos? Tenho me desanimado, tenho enfraquecido. Coloque-se diante do Senhor agora, irmãos. Fale com Ele. Seja qualquer a sua situação, saia hoje da nossa igreja com uma decisão no seu coração. Senhor, eu decido hoje permanecer, perseverando na Tua palavra, perseverando no meu preparo para continuar te obedecendo. Decida hoje, irmãos, mudar essa história. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que fala de maneira tão viva. Obrigado porque ela atingiu os nossos corações essa manhã. O Senhor falou conosco e mostrou aquilo que nós precisamos fazer para continuar a perseverar nos Teus caminhos, Deus. Deus, nós pedimos, Senhor, para que essa semana seja uma semana abençoada,
uma semana que a gente viva alegre, para que a gente receba vários sims, várias bênçãos, Deus. Possamos, Deus, viver a abundância, Deus, na saúde, Deus. Possamos viver prósperos, Deus. Eu peço isso, Senhor, a esses nossos irmãos, Deus, a todos nós aqui, Deus. Eu peço por cura, eu peço por livramento. Mas, Deus, nós vivemos também momentos de dor, momentos de angústia e de aflição, Deus, de doença. Eu peço para que nesses momentos o Senhor nos dê essa certeza no nosso coração de quem nós somos diante de Ti, Deus. Que nós somos filhos amados e o Senhor permanece ao nosso lado, Deus. Então, Senhor, fortalece, Deus, os nossos corações para que possamos viver por qualquer coisa essa semana, Deus. Por Ti, amando a Ti somente, Deus. E assim, Deus, o Teu nome seja glorificado, assim o Teu nome seja conhecido, Deus, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, Deus, nas nossas escolas, universidades, Deus. Que as nossas vidas sejam vidas que são corajosas em falar do Teu nome, não importando se é oportuno ou não, se é tempo ou não, possamos sempre ser corajosos e ousados para falar de Ti. Muito obrigado, Deus, por essa manhã gloriosa, Deus, que nós tivemos para ouvir a Tua palavra. Continua a falar aos nossos corações durante essa semana e molda os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.